Fala, sétimo ano, como é que vocês estão? Tô com saudade, hein? Tempão que a gente não se vê, né? A gente teve essa mudança de horário. Semana passada eu mandei para vocês uma série de questões sobre os meios de transporte do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim, né? De meios de transporte. E aí eu tô num videozinho hoje aqui pra gente abordar as questões e discutir como a nossa cidade serve a população com os meios de transporte. Se você botar no Google, se você botar em algum site de pesquisa as condições do transporte do Rio de Janeiro, em vários estudos, em vários lugares, nós somos considerados um lugar que presta um serviço ruim ao meio de transporte. Em um estudo, por exemplo, realizado nos Estados Unidos com 75 cidades, não são todas as cidades do mundo, esse estudo selecionou uma série de cidades, nós fomos a pior no ranking entre 75 cidades. Tinham várias cidades brasileiras, de Goiânia, Salvador, entre todas essas o Rio de Janeiro ficou no pior serviço. Aí tu já pode falar, mas professor, em São Paulo tem mais engarrafamento. Depende do lugar. São Paulo tem uma rede mais diversificada, tanto de metrô e de trens, que flui bastante em várias áreas da cidade. Então, as questões de engarrafamento, enfim, são diferenciadas de acordo com a cidade. Às vezes a cidade pode ser enorme, mas ao mesmo tempo ela consegue estabelecer um bom padrão. Né? A gente sabe que São Paulo é recorde de engarrafamento, mas como a maior cidade do Brasil, ela vence em vários quesitos, inclusive esse. Tá? Mas considerando a oferta do serviço, a qualidade do serviço, infelizmente a cidade do Rio de Janeiro é considerada por muitos como uma das piores. E aí eu fiz esse questionamento para vocês baseando no seguinte, estou aqui dando uma olhadinha, ó. Você pode enxergar os problemas dos meios de transporte da sua cidade? Comente esses problemas. Pois, gente, se eu avaliar, por exemplo, que nós estamos dentro de um planetinha, nossa terrinha linda, quando a gente aproxima em grandes centros urbanos, como se a gente for lá para São Paulo e observar que a mancha urbana de São Paulo é bem densa, circular, com poucas áreas vazias, ou seja, não tem grandes vazios internos. É possível se deslocar em várias direções em São Paulo, como por exemplo, quando a gente vai lá para o norte do planeta, na América, e chegamos em Nova York, por exemplo, que é uma das cidades mais famosas do mundo, e que concentram uma população muito adensada, principalmente na ilha de Manhattan, mas que tem metrô, tem ônibus, tem trem, em grande oferta para a população. Pode haver engarrafamentos, mas as pessoas têm como circular na cidade, nos seus quarteirões, porque tem uma organização nesse deslocamento. Então, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente tem um probleminha. Nossa cidade, ela é repleta de morrinhos. E aí, quando a gente aproxima, a gente vê já de cara na nossa mancha urbana grandes maciços como Mendanha, Pedra Branca e Floresta da Tijuca. Então a cidade cresceu na zona norte, indo para a zona oeste, Bangu, Campo Grande, até Santa Cruz, e a Baixada da Zona Oeste, a parte litorânea, Recreio e Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Mas quando você aproxima, você vê que ao longo da cidade nós somos cheios de morros, como o Complexo do Alemão, como o Complexo do Juramento, Irajá, Serra da Misericórdia. Isso dificulta esse deslocamento da população. A gente pode fazer um exemplo bem simples aqui, nessa região que a gente conhece muito bem. Irajá, Penha e Ramos. Se eu quero ir de Irajá para Penha, eu consigo ter um caminho aqui bem específico. Mas para Ramos, em linha reta, eu vou encontrar uma barreira natural. Por exemplo, se eu for passar de Irajá para o Meier, tem um trecho aqui no meio que é possível passar, afunila a população. A gente tem dois grandes morrinhos que dificultam essa circulação da população. Então, o nosso relevo dificulta o nosso deslocamento na cidade. E é por isso que quando a gente pensa, por exemplo, no metrô, a gente tem essas linhas bem definidas. E aí,
a segunda pergunta que eu botei para vocês, a primeira é sobre os problemas. Tá, a gente vivencia, eu vou mostrar um monte aqui. E uma dificuldade, nossa, alguém já pegou o metrô de manhãzinha aí? É muito cheio, não é? Aí você vai presenciar cenas que, num período de pandemia, são assustadoras, né? As pessoas aglomeradas, próximas umas às outras, em horários onde um vagão de metrô pode estar com mais de 500 pessoas. Isso é um risco no momento que a gente vive hoje. A gente sabe que a circulação do vírus adora esse tipo de ambiente. Então, um serviço que não consegue diminuir a quantidade de pessoas, quando a gente teve esse lockdown na cidade que tudo fechou, aí a gente viu essa redução das pessoas, mas ao mesmo tempo, rapidamente a gente viu a retomada dos metrôs e do ônibus cheio, né? Enfim, quando a gente visualiza o nosso mapa do metrô, a gente vê desde lá da Pavuna, passando Engenho Rubens Paiva, Acari, Coelho Neto, Colégio, blá 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 blá, até Botafogo, linha 2, né? A linha que vai da Pavuna até Botafogo. A linha 1, Uruguai, amarelinha, paralela com a linha 2, avança até General Osório, que hoje em dia a gente conseguiu já terminar, já está indo até o Jardim Oceânico, ligando até o Recreio. Nossa, dá uma volta muito grande na cidade. E ligações. Essas ligações feitas por ônibus de superfície, que não é metrô, é ônibus, mas enfim, como é G-Estado, como quem toma conta é o metrô Rio, eles chamam de metrô de superfície, né, apesar de ser ônibus. Nesse caso, quando a gente avalia os tipos de transporte do Rio de Janeiro, né, que aí eu, presencial, quando a gente falava, você passou por uma dificuldade, eu já passei. Andar em metrô cheio é traumático. E aí você vai encarar isso também com os ônibus. Os ônibus que demoram horas para sair da Zona Norte e ir para o centro, com um número muito grande de trabalhadores, que num período de pandemia, todo mundo de mascarazinha, mas ao mesmo tempo muito perto um do outro. Será que o vírus consegue ser isolado num ambiente desse? Né? Complicado. Então, como ônibus, metrô, nós também vamos avaliar as barcas como um meio de transporte bem bacana da cidade do Rio de Janeiro, porque consegue ligar da nossa região central, atravessando para Niterói, Icaraí, indo até a ilha do Governador, até a ilha de Paquetá. Então a Baía de Guanabara serve e é usada para a gente como um meio de transporte navegável, tá? E aí a Praça 15, onde as barcas vêm e vão, é uma região muito usada pelo transporte no Rio de Janeiro. Tá? Mas lembra, tem que esperar, tem dia que a barca pode atrasar, a barca às vezes vai estar mais cheia, mais vazia, né? Então isso não é tão legal, porque não é um meio de transporte que atende muitos lugares, é especificamente onde tem a passagem de água no Brasil. Mesma coisa acontece com as linhas de trem. A gente tem alguns problemas, por exemplo, como essa imagem horrorosa, que comecinho do ano passado, se eu não me engano foi no começo de fevereiro, ônibus chocaram aqui no Rio de Janeiro. E depois que um problema desse gera, como é que o trem vai passar por aqui? Não vai, atrasa. Esse dia foi o caos. Muitos trabalhadores ficaram parados horas nas plataformas esperando. Chefe, não vou chegar no trabalho hoje não, cara. Deu ruim no trem aqui. Eu tô aqui em Saracuruna, muito longe da central do Brasil. Atrasado esperando, porque isso aqui demorou muito para ser consertado, corrigido. Isso não é fácil, operar trem não é fácil. E existem esses problemas, ele pode atrasar, ele pode bater, como o caso desse acidente que foi péssimo, mas é algo que, para ter um cuidado, para ter um transporte eficiente, precisa de muitos investimentos e fiscalização, não é? Será que houve um erro? Não sei se foi falha mecânica, falha humana, mas é um problema que num acidente como esse, enfim, culpados devem ser procurados. Alguma coisa de errada, lógico, não aconteceu, né? Enfim, trens tem problema? Quem já passou por isso aqui, ó? Fica horas no engarrafamento, na Avenida Brasil, adorando ver a outra pista vazia e você parado aqui no ônibus meia hora, olhando para a janela, ouvindo aquela música triste, né?
Como isso é complexo na cidade do Rio de Janeiro? A Avenida Brasil é uma pista muito complicada. Tem intervenções, tem obras há bastante tempo já, há bons anos fazendo a Transbrasil, que até hoje não funciona, mas ao mesmo tempo mantém um fluxo muito grande de carros e ônibus. Então, engarrafamentos em trechos que estão com obra, ó, fato. Todo dia de manhã, se tu ligar no rádiozinho, o cara vai estar falando engarrafamento na Avenida Brasil, chegando no Caju, chegando no centro, onde esse engarrafamento está mais tenso, né? Ah, mas aí recentemente o Rio de Janeiro investiu no BRT. Quem já andou de BRT? Cara, cheio, quente, o ar-condicionado não funciona maneiro, né? Em algumas estações abandonadas. Madureira, você passa nas estações de Madureira, de Amarambaia, que é perto de Vicente Carvalho, estão assim, depedradas, acabadas. Aquelas televisõezinhas que tem no teto maneiro para tu ver o tempo de chegada, já era. Né? As portas de vidro, isso aqui, cara, ponto perigosíssimo, acabou. Poxa, e é novo na cidade, não é? Enfim, quando a gente avalia os problemas do transporte do Rio de Janeiro, a gente, para qualquer lado que a gente vê, a gente está enxergando um tipo de problema. Então, fica esse pensamento, a última pergunta, né? Que solução, cara? Como é que a gente pode cuidar melhor desse transporte? Investir em quê? Investir em metrô, investir em trem, fiscalização, não é? Então, galera, meu lindo sétimo, vocês estão meio distanciados aí de mim, mas não gosto disso não, quero vocês participativos, tá? Qualquer dúvida sobre isso, qualquer ideia, qualquer caso, professor, comigo aconteceu uma vez que o ônibus não passou, comigo também, várias vezes. Enfim, fica a dica aí, me fala, que vai ser o maior prazer escutar o que vocês têm, os casos, né, que nós enfrentamos dos problemas do transporte, belezinha? Então, um grande abração, saudade de vocês, fiquem com Deus e bons estudos.